Paz do Senhor a todos os meus irmãos, boa noite a todos, boa noite a todos que estão inscritos no canal, boa noite os que chegaram agora por último, né? Só tenho a agradecer dos irmãos que são inscritos no meu canal, que dão aquele likezinho que leva, o YouTube leva a palavra mais para frente, mais adiante, para outros irmãos ouvir, né? E ver uma palavra verdadeira, que é a palavra que a gente prega. Eu aqui em casa, eu estou dentro do meu lar hoje, a gente prega a palavra verdadeira, minha esposa está ali filmando. E é isso, irmão. A gente tem que se dedicar na palavra do Senhor Jesus, amém? Então vamos começar aqui, lendo aqui o versículo que se encontra lá no capítulo de João, capítulo 5, e no versículo 39, que diz: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Amém, irmãos? Aí tem outro versículo aqui, irmão, é um versículo muito bom, lá no livro de Apocalipse. Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 3, que diz, eu gosto muito de falar sempre esse versículo, porque ele é muito bom, irmãos. Vamos ler ele aqui, que diz assim: bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurado os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que estão nelas. Irmãos, a gente, tendo conhecimento da palavra do Senhor dentro da leitura, é muito bom. Porque você lê a palavra e os irmãos ouvindo vão entender que a gente fala uma palavra verdadeira e justa, né? Isso é muito bom, a gente pregar a palavra do Senhor. Aí lá em Apocalipse capítulo 3, no versículo 20, diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei, e ele comigo. E ele comigo. Aqui em Apocalipse, glória a Deus, em Apocalipse também, capítulo 3, e no versículo 13, diz assim, irmão: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo de Deus diz às igrejas. Aí vamos aqui para a leitura, né, irmão? A leitura que se encontra aqui na Bíblia. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória ao nosso Deus. Vamos aqui para a Bíblia Sagrada, né? Um livro que Deus, pelos seus apóstolos, Deus enviou que eles escrevessem para que nós viéssemos a conhecer a palavra, a sua palavra, para que, com conhecimento da palavra que está escrita aqui dentro deste livro, dentro da Bíblia, aquele homem que chega a conhecer essa palavra aqui, que estão escritas, ele torna-se um homem de Deus. Por que um homem de Deus? Porque ele vai ter o conhecimento da palavra verdadeira, da palavra real. Enquanto, irmãos, enquanto a gente não tem um conhecimento de ler, a gente fica um homem dividido. Eu não estou aqui para julgar ninguém, mas eu digo assim uma palavra quase como julgando. Fica um homem dividido, porque você conhece mais o mundo do que as coisas de Deus. Porque quando a gente não lê a Bíblia, a gente só conhece as coisas do mundo. Como sempre nas minhas pregações eu falo que eu era do mundo, eu não tinha conhecimento da palavra do Senhor. Então hoje eu não sou dividido com o mundo. Eu sou um homem que vivo pregando a palavra do Senhor. Eu sou um homem de Deus para a honra e a glória do Senhor. Porque as coisas do mundo para mim não me interessam mais, entendeu? Aí vamos ler aqui lá em Marcos. Vamos ler lá em Marcos. É no capítulo 16, a partir do versículo 15. Essa palavra também aqui eu gosto muito de ler quando eu vou pregar nas ruas. Em casa também eu gosto muito de pregar essa palavra que diz. A palavra do Senhor diz assim: e disse-lhe Jesus: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 15:16 diz: quem crê e for batizado será salvo,
mas quem não crê será condenado. Irmãos, é assim, a palavra de Deus é uma palavra muito forte e a gente tem que ler o que está escrito. Jesus, ele diz assim, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê, está escrito aqui, já está condenado. Muitas vezes a gente sai pela rua para pregar o evangelho e tem pessoas que ouvem a gente pregando e muitos ficam murmurando sobre a palavra do Senhor. É como eu falei agora há pouco, né? Porque não tem um conhecimento, a pessoa vive mais para o mundo do que para Deus. Então, quando a gente sai que pega a Bíblia Sagrada, que nem está aqui, meus irmãos, a Bíblia Sagrada, estou lendo de dentro da Bíblia, e pregar a verdade que está escrita aqui dentro, muitos ficam murmurando contra a gente, dizendo que quem está falando, tem deles que não tem o conhecimento, e diz até que a gente está falando coisas que a gente não devemos falar, que a gente não sabe, fala de si. Não, eu não estou falando de mim, eu estou falando das Escrituras Sagradas. Então Jesus disse, quem crê, né? Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Aí lá no versículo 17 diz assim, estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome. Jesus falando, viu, irmão? Expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará danos algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Aleluia, glória ao nosso Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguirão. Amém. A palavra de Deus, irmão, é uma coisa muito linda, é uma coisa muito tremenda, porque só a gente que lê, que entende e prega a palavra do Senhor, a gente fica assim surpreendido com a palavra que está escrita aqui. E você só vai um dia acreditar mesmo na realidade das Escrituras se você ler a Bíblia. É outra coisa que eu falo muito nas minhas pregações, se você ler. Porque, como sempre eu falo, irmãos, ir para a igreja, amém, ir para as sinagogas, que a igreja somos nós somos a igreja e o templo do Espírito Santo. Se você for para dentro de 4 paredes, para sinagogas, você vai ouvir a palavra de Deus? Vai, não estou concordando. Mas é muito diferente do que você, né, ler a palavra. Porque como eu era uma pessoa que não conhecia a palavra, logo nos começos, louvado seja Deus, quando eu ia para dentro de 4 paredes, né? Quando eu ia para a sinagoga, porque está escrito aqui que é sinagoga, né? Eu não tinha conhecimento da palavra, muitas vezes eu chamava minha esposa e dizia, vamos para a igreja hoje, meu amor? Por que eu dizia, vamos para a igreja hoje? Vamos para a igreja hoje? Porque eu não tinha conhecimento. Se a igreja somos nós somos a igreja de Deus e templo do Espírito Santo. Então, assim, eu estou dando aqui essa explicação para que meus irmãos venham entender como é bom a gente ler a palavra do Senhor. Porque quando a gente lê a palavra do Senhor, a gente começa a conhecer, a gente começa a sentir mais forte no coração. Outra coisa que a Bíblia fala, ela fala que diz que o Senhor, ele não habita, né, dentro de 4 paredes feitas pelos homens.
E ele não habita mesmo não, irmão. Ele não habita. Por que que ele não habita? Porque tem muitas pessoas ali que são pecadores. Tem muitas pessoas que vai para dentro de quatro paredes, aí sai, fica conversando coisas que não convém, fica conversando coisas que não agradam o coração do Senhor. E o Senhor, ele habita na igreja e no templo daquele que ouve a palavra, daquele que lê a palavra e daquele que prega a palavra. Está escrito dentro das Escrituras que Deus, ele não habita dentro de quatro paredes feitas por mão de homens. Aleluia. Irmãos, agora sim, vamos falar também um pouco do mundo como está hoje, né? O mundo, ele está oferecendo tudo de bom. O mundo, ele continua enganando o povo. O povo vive tão enganado pelo mundo, de uma tal forma, que se a gente, como conhece a palavra de Deus, a gente sai, quando eu saio do meu trabalho, ou então quando eu saio mesmo, quando eu vou fazer alguma compra, quando eu saio de dentro de casa, a gente que conhece a palavra, a gente vê as pessoas entregues ao mundo. A gente vê as pessoas no pecado, pecando os pecados mais escandalosos do mundo, como a gente vê muitas coisas que no fim do mundo a Bíblia diz que acontecerão, e a gente presencia muitas coisas que não agradam o coração do Senhor, não agrada. Então, eu já digo para vocês que procurem ler as Escrituras, procurem ler as Escrituras Sagradas, porque se você continuar sentado no banco de uma sinagoga, se você continuar sentado num banco dentro de quatro paredes, debaixo de um galpão, simplesmente você vai ouvir aquelas palavras que aquele pregador está lá pregando. Muitos pregadores estão lá pregando a palavra, mas pensando só em lucros, pensando em arrecadar. Então, muitas palavras que a gente fala aqui, de dentro das Escrituras, eles não pregam. Eles só pregam mesmo é que você vai, se você conhecer Deus, você vai possuir muitas coisas, não vai lhe faltar nada, e aí por aí vai, né? Aí a realidade é essa. Você está lá, sai e continua a mesma vida. Com dificuldades, com doenças, né? Com tantas coisas que aparecem na vida da gente, como eu sou um, que aparece coisas na minha vida, na vida da minha esposa, dos meus filhos. Mas nós que estamos aqui neste mundo, nós estamos sim para se preparar para quando essas ondas virem até a gente colocar o joelho no chão e orar e pedir a Deus, né? Para nos livrar daquele mal, nos livrar daquela perseguição, nos livrar das coisas ruins do mundo, porque nós não estamos, né? Nós estamos sim debaixo das asas do nosso Deus, mas também nós estamos também a passar por aquelas tribulações. Mas aquele que anda com o Espírito Santo de Deus, ele passa e atravessa normal. Enquanto tem muitos que não passam pela tribulação. É que a minha esposa falou. Nós estamos fortalecidos da palavra. Nós estamos fortalecidos do Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus, ela diz que há um só Deus. Que há só Deus, entre Deus e os homens. Jesus Cristo, o homem. Jesus, o Filho de Deus. A palavra diz que há Deus, Espírito e Filho. Amém? Assim a Bíblia fala. Então, é o seguinte, tudo que nós passamos aqui, nós oramos, pedimos ao Filho, que é Deus. Jesus Cristo, ele diz, na sua palavra aqui, ele diz, Jesus fala, tudo que quiseres, pedireis ao meu Pai em meu nome. E eu farei para que o Pai seja glorificado. Entendeu, irmãos? Qualquer coisa que você
for fazer na sua vida, digamos, você vai comprar um automóvel, uma casa, né? Você pede primeiro a Jesus. Jesus vai até o nosso Deus. E o nosso Deus faz. E Jesus, como ele passou aquela bênção que a gente queria, se a gente está no estado de doença, a gente fala com Jesus, né? E Deus faz. Qualquer coisa, pedirem a meu Pai em meu nome, Jesus diz. Pois é, irmãos. Saúde, livramento. Saúde, livramento. Livramentos é uma coisa que você pode contar bastante que você tem passado desse dia, né? Eu tenho passado por muitas tribulações, irmãos. A gente aceita Jesus, não tá livre, salvo de tribulação, não. A gente sempre encontra as barreiras. Muitas vezes a gente encontra barreiras mais do que o próprio que vive no mundo. Porque o diabo, a Bíblia diz que ele é sagaz. O diabo, ele olha para o mundo, ele vê todo mundo bebendo, se prostituindo, carnaval todos os anos, festa, bar, rodada de bebida, rodada de mulheres, né? E ele ali não está preocupado com aquele não, irmãos. Ele está preocupado com aquele que vive toda a vida seguindo os caminhos do Senhor, com aquele que ora, com aquele que chora, com aquele que passa enfermidade, né? Com aquele que está, né, na tribulação, tá entendendo? Porque quando a gente está nesses momentos, a gente coloca o joelho no chão e não vai correr atrás do diabo, a gente vai correr atrás de Deus para que Ele resolva a nossa situação, para que Ele melhore, para que Ele nos cure, não é isso? A gente pede a Deus, mas o diabo ele não fica satisfeito com essas coisas, que a gente conversa com o nosso Deus, mas deixa ele atrás do que eles já são dono, né? Digamos assim. Porque a palavra ela tem que ser dita, a palavra ela tem que ser correta. É assim, nós temos que fazer a nossa parte, cada um de nós devemos fazer a nossa parte, pegar a Bíblia, ler, examinar as Escrituras, né? Que é para a gente ter uma vida saudável ao lado do nosso Senhor, o nosso Salvador. Porque só existe um Salvador, né? Amém. Glória a Deus. Se a gente quiser ter a vida da gente junto com o nosso Deus, nós temos que orar todo dia, nós temos que ler a Bíblia todo dia, nós temos que trabalhar para o nosso Senhor todo dia. Trabalhar, o que é trabalhar? É ler a palavra, meditar na palavra. Irmãos, é como eu falei, eu não culpo ninguém ir para dentro de quatro paredes, eu não culpo, porque isso aí já vem do começo do mundo, né? Que vem as reuniões das pessoas dentro de quatro paredes, né? Dentro de sinagoga, que eu falei, né? Agora é assim, do jeito que eu estou falando, se tiver algum irmão que não esteja entendendo essa palavra de eu dizer quatro paredes e sinagoga, o irmão me procure, que aqui dentro da Bíblia eu lhe mostro onde é que fala. Quatro paredes, sinagoga dos fariseus. Jesus, ele pregava na sinagoga dos fariseus. Jesus Cristo. Ele pregava na sinagoga dos fariseus. Então o nome é esse, sinagogas. Agora tem gente que não entende, pensa que a gente está defamando ou falando alguma coisa, porque você não tem o conhecimento. Quando você lê a Bíblia, que você começar a chegar nesses versículos, aí você vai dizer, bem que eu estava escutando uma pregação do irmão Venâncio e ele falou essas palavras. Eu estou falando isso para que você entenda e não venha querer falar alguma coisa da minha pessoa porque eu estou falando coisas erradas. Porque se você falar isso é porque você não tem o conhecimento. E quando a gente não tem o conhecimento, a gente fala muitas coisas porque a gente não tem o conhecimento. É por isso que eu já estou com bom tempo que saí de dentro de quatro paredes e hoje estou lendo a Bíblia. Comecei a ler a Bíblia, eu não sabia ler a Bíblia, eu não sabia abrir a Bíblia. Hoje eu já estou passando para você, né? E estou lhe fortalecendo para que você venha ler. A minha palavra hoje é só essa, só de
incentivar você a ler a Bíblia para que você tenha a sua salvação. Porque os fins dos tempos, irmão, cada dia que passa, nós estamos chegando mais próximos dos fins dos tempos. Se aproximar os fins dos tempos. Jesus, ele está perto de voltar para buscar a sua igreja. E quando ele vier buscar a sua igreja, ele vai levar só aqueles que estão preparados. Só os que estão preparados. Quais são os preparados? Somos nós. Somos nós que ouvimos a palavra do Senhor, que acreditamos. Você é um preparado. Você pega a sua Bíblia, lê a palavra do Senhor, você está sendo preparado. Você coloca o joelho no chão e ora, você está sendo preparado. Você está consagrando o seu espírito, a Deus. E o que Deus quer da gente é isso. É a gente se fortalecer todo santo dia para quando chegar aquele grande dia que Jesus venha buscar a sua igreja, a gente ir ser arrebatado por Jesus. Porque o que não for arrebatado, o que não for levado por Jesus vai ficar na grande tribulação. Vai ficar na grande tribulação, irmão. Eu vou dizer uma coisa, viu? A tribulação, nós já vivemos na tribulação, né? Nós nos sentimos muitos porque nós somos as pessoas que pregamos o evangelho do Senhor, nós somos uma pessoa que lemos a palavra, conhecemos, e nós sabemos que o mundo já está atribulado. Porque tribulação nós já estamos vivendo. Que nem lá em Mateus 24, a palavra do Senhor lá em Mateus 24, né? Capítulo 24 e no versículo 8 diz que já estamos passando princípios de dores. Mateus 24, capítulo no versículo 8, princípios de dores. Hoje em dia nós vivemos altamente atribulados de tudo. Não é isso, irmãos? Nós não vivemos atribulados. A gente sai na rua, sai com aquele medo, se chega de noite o medo dobra e a gente não vê falar coisas boas, só vê falar coisas ruins neste mundo. Então, se o mundo ele já está em tribulação, você vê o que está acontecendo ao nosso derredor, né? A Bíblia do Senhor diz que lá no fim dos tempos haverá guerras e rumores de guerra. A Bíblia fala lá em Mateus 24, né? A gente está preparado para quando Deus vier buscar a igreja, a gente ir? Porque a Bíblia diz também que Deus, no dia que Ele vier buscar a sua igreja, Ele vem no céu, junto com os seus anjos, nas nuvens, né? Ele vem no céu, nas nuvens, junto com os seus anjos. E aquele que estiver preparado, irmãos, ele vai subir. Jesus, ele vem nos buscar. E aqueles que não estiverem preparados, eles vão ficar para a grande tribulação aqui na terra. Aqui na terra. Porque hoje, nós que conhecemos a palavra do Senhor, se no dia que Deus olhar para nós e nos levar quer dizer assim, vamos falar na palavra mais clara, no dia que nós morrermos, nós iremos para um local dormir. A gente sai daqui desse chão e vai para um local. A gente vai ficar dormindo, esperando o grande dia do Senhor, o grande dia da tribulação. Porque quando Jesus vier buscar a igreja, ele vem e esse dia vai ser muito, mas muito atribulado. Não vai ser aquele mar de rosa não, porque ele vem para levar a sua igreja, ele vai levar só a sua igreja. Aqueles que não leram a palavra, aqueles que não acreditaram no que eu estou pregando agora, aqueles que não deram ouvido, aqueles que só deram ouvido às coisas do mundo, aqueles que só iam para a festa, iam para a praia, beber. Muitas pessoas, às vezes, vão para esses caminhos, às vezes não voltam para casa, porque o diabo já tem laçado. É diferente de você estar lendo a palavra do Senhor, orando a Deus nos caminhos do Senhor. É muito diferente, irmãos. Eu conheço muitas pessoas que, às vezes, saem nessas bebedeiras, não volta mais para casa. E eu hoje agradeço muito a Deus, porque eu era um desses, né? É muito bom te contar também, irmão, o testemunho da gente. Eu, há 17 anos, eu era um desses. 17 anos atrás, eu era um homem do mundo, eu conheço as coisas do mundo. Hoje, na minha mente, apagou-se. Quer dizer, conhecia, né? Hoje eu conheço porque eu vejo. É aquela coisa que eu estou vendo todo santo dia, né? Então,
Deus me resgatou desse mundo. E hoje eu estou aqui, com a própria palavra do Senhor. Está aqui, meus irmãos. Eu não estou lendo coisa de mim. Eu estou lendo a palavra do Senhor que está aqui dentro, né? E isso é muito bom. Muitas vezes, uma hora dessa, eu não tinha chegado nem em casa, que hoje eu estou de folga, né? Estou de folga hoje, está terminando o dia, mas entrou pela noite e ainda continuo de folga. Mas muitas vezes eu aproveitava o dia da minha folga e chegava em casa bebido, e chegava em casa aborrecendo a minha esposa, sem ela ter um pingo de culpa de nada, sendo eu todo culpado, mas quando a gente é do mundo, o diabo que ele faz com a gente é isso. O diabo quer acabar com a família, destruir a família, que nem a gente vê, muitas pessoas vezes, que nem eu era um desses, chega em casa embriagado, a primeira coisa que faz é arrumar confusão dentro do seu próprio lar. O que o demônio quer é isso, irmãos. Deixe de andar nos caminhos do demônio, deixa o mundo para lá, esqueça o mundo. Viva a sua vida com Cristo Jesus, Ele é o único Salvador de todas as nossas vidas, da minha vida, da sua vida. A partir de que você ouvir essa pregação, procure uma sinagoga, onde tiver a palavra de Deus dentro de quatro paredes, como está aqui dentro de casa, dentro de quatro paredes. Eu estou falando a palavra do Senhor aqui dentro de casa, dentro de quatro paredes, dentro das minhas quatro paredes. É quatro paredes, irmãos. Aqui não é uma igreja, aqui é quatro paredes, amém? Aqui não é igreja, aqui é quatro paredes. 1, 2, 3, 4, pronto. Igreja é eu, a minha esposa. Igreja é eu, minha esposa, e você, se você for uma pessoa de Deus, se você aceitar Deus. Nós somos a igreja de Deus. Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos a igreja de Deus. Agora a gente prega a palavra do Senhor dentro de quatro paredes. Não é igreja. Não é igreja. É quatro paredes, é sinagoga. Jesus, ele pregava nas sinagogas dos fariseus. Está lá em Mateus. Tem a palavra. Quando Jesus andava no mundo. E Jesus, ele pregava as palavras tão lindas, que depois eu passar essas passagens que Jesus pregava, que os próprios fariseus, ele dizia assim, não é esse o filho do José? Né? Não é esse o filho do José, o carpinteiro? Eles defamavam Jesus, porque Jesus, ele é filho de José, do carpinteiro, né? Todos nós sabemos disso, né? Só que Jesus, foi Deus que colocou ele no ventre de Maria, né? Para nascer o nosso Jesus, para nos salvar, porque Deus, ele faz tudo. Deus, irmãos, nós temos que crer em Deus, que ele faz tudo. Não é à toa que Deus fez o mundo. Deus, o mundo, ele foi feito pelas mãos de Deus, né? Deus, ele fez o mar, fez a terra, fez a lua, né? Fez tudo. O primeiro homem foi Deus que fez, foi Adão. Deus fez Adão do pó da terra. Deus fez a mulher da costela de Adão. É isso, irmão. Aleluia. Glória a Deus. E Deus, ele faz tudo. Por isso que eu falo que são sinagoga e quatro paredes, porque quando eu não tinha conhecimento, vou falar de novo, quantas vezes que eu pertenci a quatro paredes. Eu chegava para minha esposa e dizia, minha filha, vamos para a igreja hoje. Irmãos, eu passei quase 3 anos dentro da igreja, foi 2 anos e 9 meses, sem eu conhecer essa palavra, porque o pastor dessa igreja não me ensinava. Eu digo e provo. O pastor dessa igreja nunca me ensinou. Ele nunca falou que igreja era eu. Ele nunca falou que igreja e Espírito Santo era nós. Ele nunca falou. Nunca falou. Eu vim conhecer dentro da palavra. É por isso que eu digo, leia a palavra, porque tem muitos pastores que essas palavras eles não ensinam, né? Por que ele não falou? Porque lá para ele é a igreja, 4 paredes é a igreja. Ele vai falar que 4 paredes, né, é a igreja. Se a pessoa vê muitos colocar ali e faz um galpão de madeira e lá ele cobre de teia, pronto, ali é uma igreja. Não, ali é 4 paredes. Ali é sinagoga. Hoje eu tenho esse conhecimento e provo de dentro da palavra do Senhor, de dentro da Bíblia. Está escrito aqui na Bíblia. Pois é, irmãos, e o mundo está aí. O mundo está arrastando a multidão, uma rede mói para o inferno. Enquanto tem muitas pessoas que não querem nada com Deus, e o fim dessas pessoas são esses.
É triste, é triste. As profecias se cumprindo, né? A Bíblia diz que no final dos tempos iria ter guerra e rumores de guerra. A Bíblia diz que ia ter doenças, ia ter terremotos, né? E tá aí, tudo nós estamos vendo. Estamos vendo guerra, terremotos, né? É uma geração toda revoltada um contra as outras e se acabando. E tá aí, se acabando tudo. Isso aí não é coisa de Deus. Estamos vivendo realmente, que a minha esposa está aqui sempre falando a palavra, que ela também prega melhor do que eu, porque ela tem mais tempo e tem mais estudo, né? Porque graças a Deus, Deus me ensinou a ler, que eu nem sabia ler, eu sabia. É por isso que hoje eu prego a palavra, muitas pessoas talvez não gostem nem de me ouvir, porque a minha leitura é pouca, mas foi a coisa melhor que Deus me deu na minha vida, foi saber esse pouquinho que eu sei ler. Esse pouquinho que eu sei ler e prego. E a palavra do Senhor Jesus, ela diz, quem tem ouvido, ouça. O que o Espírito Santo diz às igrejas. Porque aqui quem está falando através de mim é o Espírito Santo de Deus. Porque a palavra de Deus, em toda pregação minha, eu digo, eu prego a palavra do Senhor não pensando em ganhar dinheiro como muitos por aí, muitos, saem com a Bíblia para dentro de 4 paredes para voltar com dinheiro no bolso. Para tirar dos pobres dos irmãos que já não tem nem o que comer. Eu não, eu prego na rua, prego em casa das pessoas que já me chamaram para pregar, né? Prego aqui em casa no YouTube para quem quiser ouvir as minhas pregações. Quem tem ouvidos ouça, que nem a palavra do Senhor diz, né? Eu não prego, irmão, a palavra do Senhor para ganhar dinheiro. Deus, ele nunca deixou eu passar um dia sem ter meu pratozinho de comida, sem ter o meu café da manhã, sem ter meu almoço e minha janta. Nunca deixou, nunca deixou. Isso aí para mim é o suficiente, porque eu conheço as escrituras do Senhor. Porque as escrituras do Senhor, ela diz, tendo que comer, com que se vestir, com isso é para estarmos satisfeitos. A minha vida é essa, eu vivo mais do que satisfeito, porque eu tenho que comer e tenho que me cobrir, que me vestir. Assim a palavra do Senhor diz. A palavra do Senhor, ela diz assim, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e no fim perder sua salvação, né? A palavra de Deus, ela diz assim, para cá viemos nu e nu vamos voltar. Para que eu tenho tanta ganância de ter tantas coisas, se do jeito que eu vim nu, eu também vou voltar? O que é que eu vou levar dentro do meu caixão? Nada. Vou voltar do jeito que eu vim. Não vou levar nada. Então o que eu quero mesmo é me firmar na palavra do Senhor para me levar a salvação dessas pessoas que estão me ouvindo, primeiramente para me salvar, e quem tem ouvidos ouça, né? Porque a palavra correta é essa, né? Eu não vou pregar a palavra do Senhor para dizer que se você ouvir a palavra do Senhor, a sua vida vai melhorar. Se você ouvir a palavra do Senhor, você que está aí sem querer ouvir a palavra do Senhor, venha para dentro de 4 paredes, venha para a sinagoga que você vai melhorar, que você vai enricar, que você vai ter muito dinheiro, vai ter casa boa, vai ter carro bom, vai ter muitas coisas, vai ter fazenda. Não. Deus, ele enviou o evangelho dele, não para a gente falar isso. Não. Deus, ele enviou o evangelho dele para os pregadores pregarem, para que essas pessoas tenham a sua salvação. Para que essas pessoas venham se salvar. Deus, aqui na palavra dele, ele diz que a pessoa que vai para dentro de 4 sinagogas, para dentro de 4 paredes, vai ficar rico. Não. A maior riqueza que a gente deve ter na vida é a nossa salvação. A maior riqueza, a maior riqueza é a salvação. Porque esse tempo aqui, a gente vem só cumprir o tempo aqui. Aqui ninguém vive eternamente. Só tem 2 lugares que a gente vive a vida eternamente. Primeiro, do lado direito, caminhos estreitos, caminho do Senhor. Se a gente andar nos caminhos estreitos ali, comendo nosso feijãozinho todo dia, com farinha e sal, e um copinho d'água, estamos satisfeitos. Agora, se nós crescermos dentro do nosso coração a ganância de ter isso, e ter aquilo, e de ser mais o que, tanta riqueza, meu amigo, você não lembra de Deus. Você não lembra de Deus,
Você não lembra. É muito mais fácil. Aleluia. É muito mais fácil. Aleluia, glória a Deus. Um mendigo ter a sua salvação do que muitas pessoas que têm muitas riquezas. É muito mais fácil. Porque eu fico olhando, eu estava na rua semana passada, tinha dado a hora de eu sair, que eu trabalho com motorista de ônibus coletivo. Eu trabalho de coletivo, motorista de ônibus. Aí passou um cidadão lá pedindo R$1. Um bocado de passageiro que estava na parada. Irmãos, nenhum ergueu a mão para dar uma moeda àquele cidadão. R$1. A gente chama de mendigo, irmãos, porque assim, é uma palavra que o mundo diz para essas pessoas, para as pessoas que andam pedindo, para as pessoas que andam juntando lixo, catando lixo, né, com carrocinho e tudo. Uns não tem carroça, não tem dinheiro para comprar nem a carroça, anda com um saco no espinhaço, né? E aí eu conheço essa palavra com mendigo, mas eu não considero mendigo não, sabe? Eu não considero não, do fundo do meu coração. Eu fico com pena quando eu vejo uma pessoa assim. Que nem nesse dia, eu estava lá, ele passou pedindo R$1 um e a outra. Eu estava entristecido, olhando o celular, uma notícia muito chocante, sabe? Aí eu vi, mas olhando aquela notícia, aí aqui ele passou, eu fiquei ouvindo, aí só que eu desliguei aqui, o celular disse, meu Deus, só que eu via, né? No que eu estava lendo aqui aquela notícia, eu também via pedindo, mas é que nem o celular o celular é outro aparelho que está aqui, o meu celular é esse. Só tem as coisas de Deus. Só tem as coisas de Deus. Aí, devido às coisas que estão acontecendo no mundo, eu estava olhando e fiquei apreensivo, né, com aquela notícia. Aí foi na hora que ele passou. Só que aí, quando eu vim me acordar, para me pegar, dar R$2 a ele já ia atravessando a pista para o outro lado. Foi que, vixe, eu devia ter dado R$2 àquele rapaz. Aí eu peguei, fui lá no carro, peguei minha carteira bem rápido, quando eu voltei já estava atravessando a pista, né? Eu cheguei em casa nesse dia, falei até para minha esposa sobre isso aí. Mas eu estava vendo tudo, mas eu estava com um testamento naquela notícia ruim ali, que aí passou. Porque, irmãos, sinceramente, eu troco o dinheiro para ficar dando R$2 a um, R$2 a outro. Às vezes, muitas vezes, eu saio de aqui e colar, às vezes você nem pedir, a gente pega e dá, né, filho? R$2 a um, dá uma moeda a outro, né? Diga qual foi o seu propósito do dia. Aí, muito bem, meu amor, você me lembrou. A minha esposa aqui está me falando de quando eu deixei de congregar dentro de 4 paredes. Que nós fazemos, né? Muito bem, meu amor, você agora falou uma coisa muito boa, que acho que eu nunca falei isso nas minhas pregações. Quando eu saí de dentro de 4 paredes, eu vim para dentro de casa um pouco chateado, né? Que a igreja que eu congregava, não me dei bem, sabe? Não me dei bem com a igreja que eu congregava. Aí eu fiquei chateado em casa e disse para minha esposa que não ia mais. Mas aí, naquele momento, eu não tinha nada no meu pensamento, do como era que eu ia fazer. Aí eu saí, a gente andou bem umas 3 igrejas, não foi, meu amor? A minha esposa está aqui na frente, é porque ela está ali filmando o celular, não dá para o irmão ver, mas ela está aqui na frente, o celular gravando, né, a pregação. A gente foi bem para umas 4 igrejas e, pra eu ser sincero, era a mesma coisa. Aí eu cheguei em casa, a gente fica, né, quando a gente conhece a palavra do Senhor, a gente fica com aquela ansiedade para cada vez mais conhecer, para cada vez mais, né, seguir. Só, irmão, que aí eu comecei a assistir um pregador de rua. Comecei a assistir um pregador de rua, ele tem por nome até irmão Adilson, um que tem uma Kombi, né? Irmão Adilson. Aí depois dele eu conheci mais outros pregadores. Aí Deus vai e toca no meu coração para mim pregar a palavra nas ruas. É tanto que eu tenho um canalzinho no YouTube e tem muitas palavras pregadas no YouTube, né?
Aí eu fui passando tempo, aí Deus foi tocando meu coração, aí eu cheguei para minha esposa e disse, minha filha, é o seguinte, ó, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pregar nas ruas. A gente vai pregar nas ruas. Ainda bem que a minha esposa, ainda bem, irmão, que a minha esposa não disse nada, porque quando foi para a igreja, né, que a gente chama de igreja, para dentro de 4 paredes, né, não foi uma confusão tão grande que a minha mulher era católica, né, e foi uma briga medonha, sabe? Mas depois, deixa para lá, depois eu converso sobre isso aí. Aí, irmão, aí disse, minha filha, vamos pregar na rua. Tá vendo esse pastor pregando na rua? E que era o irmão Adilson, né? Vamos pregar na rua. O que que eu vou fazer? Foi justamente que ela me lembrou agora do dízimo, o que eu estou fazendo do meu dízimo e as ofertas, né? Aí eu digo assim, o que que nós vamos fazer, minha filha? Do nosso dízimo, das nossas ofertas, nós vamos comprar nossos objetos tudinho, né? E vamos pregar a palavra do Senhor. Irmãos, para ser sincero, irmãos, nós temos tudo comprado com dízimos e as ofertas que nós dávamos dentro de 4 paredes, né? Tá entendendo? Aí assim, eu tenho 30, 20, 10 reais trocados de 2 reais. Para mim ofertar aquelas pessoas que a gente encontra na rua, né? Porque esse é o nosso propósito. É que nós, os irmãos estão vendo aqui. A gente está pregando hoje com as coisas que Deus, Ele nos enviou, né? A gente tem a caixa da gente, uma caixa boa, a gente tem o microfone, tem o, né, pedestal, e tem tudo, irmão. Tem as Bíblias, que também foi comprada também, com dízimos e ofertas, né? E é isso que eu vivo. Eu vivo desse jeito. Eu vivo pregando a palavra do Senhor, e aquela pessoa que às vezes eu passo na rua não tem, a gente ainda dá uma ajuda, né? Dá uma oferta, dá uma roupa, que a gente também trabalha com venda de roupas usadas, né? Que eu falei para o irmão. A gente trabalha com vendas, irmãos, de roupa usada. Muitos irmãos, eles ofertam as roupas usadas. Aí quando a gente tem bastante, a gente vai para uma feira aqui na Calcaia, que já falei noutra pregação aí atrás, aí a gente pega e vende. Vende aquelas roupas, e dessas roupas, que a gente arrecada o dinheiro, a gente faz cesta, entrega aquela pessoa necessitada, entendeu? E assim, irmão, a gente tem que ter um bom coração para ajudar o próximo. Se nós temos um coração bom, que vivemos, né, ajudando o próximo, irmão, não tem coisa melhor do mundo, meu irmão. É ajudar aquele que está doente, aquele que está caído, aquele que está necessitado. Porque, irmão, quando a pessoa chega aí para a rua para pedir R$1, para pedir R$2, e a gente olha para a pessoa... sim, filha, isso mesmo, E a gente olha para a pessoa, a gente vê na cara da pessoa, nas condições da pessoa que está pedindo, porque não tem o que comer, não tem o que vestir. Assim a gente faz. Eu tenho um canalzinho no YouTube aí, os irmãos olham aí. Tem as nossas pregações, tem as nossas vendas, né, filha? Vendendo as roupas usadas, né, que a gente ganha, né? Pois é. Aí a gente vive desse jeito. Quando Deus manda, a gente pega, vende. Quando Deus manda que a gente não dá para vender devido ao inverno, a gente pega as sacolazinhas, faz 4 sacolas, né, filha? Bota no carro ali, 3 sacolas e sai doando, né, das doações. E é isso, eu vivo desse jeito, a minha vida é essa, irmão. E o meu dízimo, as minhas ofertas, eu pego dos irmãos das ruas que pedem R$1, 2, eu dou. Eu estou falando isso, não é me glorificando, até porque R$2 realmente para mim não vale nada, mas para aquela pessoa vale alguma coisa. Que se eu dou R$2, outro dá 2, outro dá 5, outro dá 10, e por aí vai. Quando é no fim, nós temos que comer, não é isso, irmão? E é que nem a palavra de Deus diz, tendo que comer com que se vestir, aquele coitado ali, ele pediu 2 a 1, R$1 a outro, ele arranjou o que comer, né? Tendo que comer com que se vestir, é para estarmos satisfeitos, né? E a gente vê essas pessoas satisfeitas também. Ninguém vê se maldizendo, ninguém vê chorando, porque estão na vida dessa. Quer dizer, eles saem, pedem, arranjam R$1 de um, 2 do outro e vai viver. E é assim que eu faço com meus dízimos e as minhas ofertas. Eu junto com a minha esposa. Nós trabalhamos juntos, graças a Deus. Nós conhecemos a palavra do Senhor junto. E hoje nós estamos aqui pregando a palavra do Senhor. Bom, irmão, vou terminar aqui com a oração. A palavra de hoje, em nome de Jesus, né? Vou terminar com a oração. Vamos terminar a palavra do Senhor hoje com a oração. E pedir a Deus saúde e paz para todos nós, né? É porque a gente tendo saúde e paz, meu irmão, tendo que comer, com que se cobrir, com isso é para estarmos satisfeitos, né? Porque para cá nós viemos, não trouxemos nada e nem vamos levar. Eu hoje agradeço a Deus o que eu tenho. Deus já me deu minha casa, Deus me deu 2 transportes, são velhinhos,
Transporte velhinho, irmão. Mas para mim não interessa nada novo não, sabe, irmão? Dando para meu trabalho e resolver minhas necessidades, tá bom demais. Eu não quero... Aliás, eu nem quero nada novo não, sabe, irmão? Não quero não. Eu não quero não. Digo de coração mesmo, eu não quero não. Eu não quero... Eu não vou me meter na conta de um transporte novo, nem de outro não. Quero não. Os meus velhinhos que eu tenho, eu mal posso sustentar, imagina pagar a prestação de um carro novo, e não é nem para pagar a prestação não, porque para mim já deu. O que Deus me deu, já deu. Tá bom demais. Eu estou muito satisfeito com a minha vida. Hoje eu sou homem de Deus, eu prego a palavra do Senhor junto com a minha esposa, com meu filho. O meu filho, ele nos ajuda muito, sabe? E é isso que eu quero. Eu quero viver do jeito que eu vivo. Pregando a palavra do Senhor, né? Que é o melhor que a gente faz. Ler a palavra do Senhor. E é isso. Eu vou encerrar aqui com a oração, irmão. Essa pregação de hoje. Vou orar para todos nós, vou orar para aqueles que estão inscritos no canal, que nem quando eu comecei a pregação falei. E também para os que estão chegando, os que estão ouvindo a palavra da gente, que vai se inscrever no canal. Eu quero que vocês vejam que eu prego aqui a palavra do Senhor, não é atrás de ganância, de dinheiro, que eu não faço empenho. Irmãos, eu não faço empenho, eu sou empregado, eu tenho meu emprego, dá para eu comer todo dia, né? Pronto, eu tenho de morar na minha casinha está aqui, essa aqui. Não tenho vergonha de dizer, a minha casinha também é ruim, irmão. Mas eu estou debaixo dela aqui, passando essas bênçãos d'água que Deus está mandando toda noite, é de onde eu estou bebendo. Irmão, Deus manda tudo para mim, olha. Eu comprei uma caixa que pega 5.000 litros d'água. Tá ali cheia, lá no quintal ali, quintal. Comprei essa caixa, hoje está fazendo 2 anos, o ano passado. Ela encheu, passei o ano todo bebendo água da chuva, água é uma bênção. E esse ano ela encheu de novo, está ali cheia. Olha, quando a gente tem Deus no coração, quando a gente tem Jesus no coração, ele manda a gente fazer coisas que só Ele que manda mesmo, sabe? Que de onde foi que já se viu se eu fazer antigamente? Eu comprei uma caixa para encher de água para beber e a caixa está cheia ali. Um galão d'água hoje é R$8, né, irmão? R$7, 8. Então, seca ligeiro, no instante vai. E ali tá ali, a caixa tá cheia com 5.000 litros derramando. Deus encheu a caixa, tá bem cheia ali. Cheia derramando, irmão. Ô glória, aleluia. O que eu quero é isso, sabe? Um bocado de feijão ali, de quilo de feijão, de arroz, de farinha e pronto, né? Tá bom demais. E eu sou assim, irmão. A minha vida é essa. Riqueza eu nem imagino de ter, não quero não. Eu quero essa vida que eu levo, em nome de Jesus. Essa vida que eu levo tá bom demais. Com saúde, tendo o que comer, com o que se vestir. Amém. Vamos orar para nós encerrar. Senhor, meu Deus, meu Pai. Estou aqui falando da Tua palavra, pregando a Tua palavra, Senhor. Eu já falei para o Senhor, já falei para os irmãos que a minha vida é essa. Porque para esse mundo eu vim nu e desse mundo, quando eu for voltar, eu vou voltar nu, né? Do jeito que eu vim, eu vou voltar. Então não me interessa a riqueza desse mundo, não me interessa riqueza nenhuma. O que me interessa é ter o Espírito Santo de Deus aqui dentro do meu coração para me levar aonde eu for, ele me levar com segurança e paz. Me levar com segurança e paz para pregar o seu evangelho, que foi para isso que eu fui chamado. Eu estou com 17 anos que parei de beber, que eu era um homem do mundo, Senhor, o Senhor me resgatou deste mundo. 17 anos que eu parei de beber. Depois de 4 anos aceitei o Senhor como meu único e suficiente Salvador. O Senhor veio me preparando devagarzinho. Estou aqui recebendo o seu preparo, meu Deus. Como hoje já estou aqui pregando a sua palavra, sem estudo, né? Sem estudo, que eu não tinha estudo, eu não sabia ler, hoje eu já sei ler. E se eu ler um pouco meio ruim, mas é o Senhor também que não me dá muito estudo para mim aprender nada mais. Eu vivo porque o Senhor é quem me guia. E assim eu vivo muito satisfeito. Fico muito satisfeito do pouco que eu aprendi a ler. Em nome do teu Filho Jesus, eu oro, meu Deus, porque Jesus Cristo, ele diz assim: tudo que pedires a meu Pai em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado. Está escrito na sua palavra, na Bíblia Sagrada. Jesus diz: tudo que pedireis a meu Pai em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado. Oh, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Amém. Glória a Deus, amém. Boa noite, meus irmãos. Boa noite a todos. Os que estão inscritos, os que estão chegando, amém. Em nome de Jesus, boa noite, amém.
paz do Senhor Jesus, irmão. A paz do Senhor, minha filha.